Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje celebramos a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que nós temos hoje não é propriamente uma pergunta e uma resposta. O que nós encontramos nessa passagem é um debate. Um debate que começou quando os fariseus quiseram tentar Jesus. Não foi de boa vontade que fizeram a pergunta. Por isso que debateram com ele. Argumentaram, contestaram sua resposta. Por outro lado, Jesus também não dá pura e simplesmente uma resposta, mas Jesus responde perguntando, como se dissesse: vocês deviam saber disso. Vocês não entenderam nada. Nós encontramos algumas expressões que mostram o teor do debate. Jesus responde não com uma resposta, responde com uma pergunta. Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? Depois de responder perguntando, ele diz: portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Eles também usam fórmula conclusiva para perguntar: então, como é que Moisés? Mas Jesus diz mais à frente: por isso eu vos digo. Os discípulos depois entram no debate também. Se a situação do homem com a mulher é assim, se a situação é assim, então não vale a pena casar-se. Jesus responde depois, concluindo: com efeito, e vai terminar não propriamente concordando ou esperando concordância, mas dizendo que quem puder entender, entenda. Então, com isso, Jesus apresenta com extrema clareza que o ideal da criação é a união do homem e da mulher, sem de maneira nenhuma pensar, programar, cogitar a possibilidade do divórcio. É assim que se entende casamento. Casamento é isso. Jesus, quando responde para os fariseus,
Ele responde: vocês nunca leram? Vocês não sabem disso? Vocês não sabem que Deus fez o homem e mulher, e que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne? Não sabem disso? Eles dão uma de desentendidos e dizem: mas então, como é que Moisés deixou então? E Jesus responde, aqui tem um detalhe dos mais importantes. Jesus responde não propriamente falando que Moisés tenha concordado com o divórcio, mas dizendo que Moisés tolerou o divórcio. Foi por causa da dureza do vosso coração. Moisés tolerou. Esse não é o ideal, mas ele aceitou, porque não tinha outro jeito. Aqui vem à tona esse termo, intolerância. Essa palavra está muito em moda, muito instrumentalizada, muito utilizada para dizer coisas que às vezes são argumentos vazios para obrigar as pessoas a aceitarem pura e simplesmente tudo, para dizer que tudo está certo. Mas apesar disso, apesar dessa instrumentalização desta palavra, ela tem lá o seu valor. Moisés não foi intolerante. E com isso, Jesus mostra claramente que Deus também não é intolerante. Porque Deus perdoa. Porque Deus é misericordioso. Não joga fora a sua obra. Ele não é aquele que vive como nos nossos tempos, que comprou uma coisa, não funcionou, joga fora, compra outra. Deus procura recuperar, procura consertar. E se não tiver conserto, ele tolera. O problema do divórcio, do pecado, de outras coisas mais, não é que Deus fique abalado ou diminuído com o que a gente faz. O problema é que isso nos prejudica. O divórcio é um mal intrínseco. Faz mal para a sociedade, faz mal para o indivíduo. Não é ideal de felicidade, diferentemente do casamento, que é um ideal de felicidade. Conquistado a duras penas, sim. Mas como na história das bodas de Caná, aqueles que vivem o casamento conseguem experimentar que o vinho novo, que às vezes vem na velhice, pode ser muito melhor do que o vinho velho que veio no início da vida. Muita gente experimenta isso. Já ouvi testemunho de tanta gente a respeito disso. E já que falamos em tolerância, já que falou em tolerância, tolerância é a chave para um casamento dar certo. Quando as pessoas não toleram nada, o casamento não dá certo. Quando as pessoas projetam o seu ideal de felicidade no outro, o outro tem que satisfazer seus interesses, não dá certo. Então o casamento é feito de muitas frustrações, de muitos recomeços, de muitos perdões, de muita tolerância. Os casais, quando conseguem viver o matrimônio até o fim, mereceriam um diploma de honra ao mérito e de tolerância. Conseguiram tolerar, conseguiram suportar um ao outro. Mas eu não quero carregar com as tintas aqui, como se eu estivesse fazendo aqui um juízo sobre as pessoas que se divorciam. Deus sabe e as pessoas também sabem o que acontece. A tolerância é possível, a igreja é capaz de tolerar pessoas que se divorciaram, a sociedade é capaz de tolerar, as famílias são capazes e devem tolerar. A única coisa que a gente não pode é transformar uma coisa que a gente remediou como se fosse um ideal. Dizer, não, é bom, é maravilhoso, se todo mundo se divorciar, vai ser uma sociedade felicíssima. Isso é mentira. Isso é mentira. O que a gente experimenta é que as pessoas, quando se casam, por mais que digam que não ligam muito para o casamento, elas desejam que o casamento dê certo. É isso que pode realmente satisfazer o coração das pessoas. E quando as pessoas se separam, se divorciam, por mais que digam que não estão nem aí com o outro, por mais que brigam, na verdade sofrem. Então a gente não pode apresentar divórcio como ideal de vida,
como ideal para a sociedade. Deus não criou o ser humano para o divórcio. O grande problema da nossa sociedade não é que existam divórcios. Isso às vezes vai acontecer. Nem tudo é perfeito, nem todo mundo consegue. No final, é interessante essa argumentação dos discípulos. Então não vale a pena casar se é assim. E Jesus diz, nem todos são capazes de compreender. Tem gente que não é muito capaz de casar. Né? Tem pessoas que são incapazes de casar. Isso pode acontecer. O problema é criarmos, como infelizmente parece que já se criou na nossa sociedade, uma mentalidade divorcista, descartável. Mentalidade do descartável. Fazemos isso com as pessoas, fazemos isso com as coisas, fazemos com os maridos, com as esposas, fazemos com os filhos, fazemos com os pais. O que é que a gente pode esperar de bom numa sociedade que haja assim, que se organize dessa maneira? Jesus deixa em aberto, não como quem está querendo encerrar a discussão pura e simplesmente, mas como quem está convidando a compreensão. Quem puder entender, entenda. Rezemos. Ó Deus, inflamaste São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada, e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos por sua intercessão que trabalhemos intensamente pela vossa glória no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.